esse versículo de 1 Tessalonicenses 5:9, então, essa passagem bíblica, ela parece ser uma das passagens mais claras e mais fortes sobre esse assunto, então. Quando Paulo, então, diz que o contexto, inclusive, é sobre a questão do fim dos tempos, e ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, nós tínhamos falado lá em Isaías que ira é um termo usado no Velho Testamento para se referir à grande tribulação e à tribulação, aos 7 anos. E eu estava falando para vocês também que eu já vi ministrações de pessoas que, vamos dizer assim, são especialistas em escatologia, dizendo que esse termo ira também, no contexto do original, ele dá a entender que realmente se refere ao tempo dos fins. Então, é uma das passagens mais fortes que nos leva a crer que o arrebatamento é esse escape que iria fazer com que nós não tivéssemos que passar por esse tempo de ira, pela grande tribulação. Porque a única forma de nós não passarmos pela ira, como está escrito que Deus não nos destinou para a ira, o escape para não sermos destinados a essa ira, a esse tempo de ira, seria justamente o arrebatamento. Então, esse é um outro ponto de vista, um outro versículo muito forte, que nos dá base bíblica para sermos também pré-tribulacionistas. É um versículo muito forte. O quinto ponto que nós queremos enfatizar com vocês também, hoje, nós já falamos de 4, agora o quinto, se encontra em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Quem tiver as escrituras aí, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Então, nós estamos mostrando com vários pontos o motivo do pré-tribulacionismo. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4, Paulo havia escrito a primeira carta aos Tessalonicenses e havia falado do arrebatamento para os cristãos de Tessalônica. E aqui nessa segunda epístola, ele diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Diz assim, irmãos, no que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, lembra que nós falamos no início que o dia do Senhor é uma expressão usada no Velho Testamento se referindo ao período da tribulação, dos 7 anos. Olha só o termo que Paulo fala aqui, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor se refere ao período da tribulação e da grande tribulação, que nós lemos no início lá em Isaías, que eu enfatizei para vocês, e você vai ver em todas as cartas dos profetas menores, esse termo sendo usado, o dia do Senhor, se referindo aos 7 anos da grande tribulação e da tribulação. Então, olha Paulo falando, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, o dia do Senhor, a tribulação, não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então, vou ler novamente. O dia do Senhor, está sendo mencionado no versículo 2, Paulo está falando que esse período de tempo, de provação, de juízo, da grande tribulação, Paulo fala, ninguém de nenhum modo vos engane, porque ele não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Então, o que é apostasia? Então, existe um ensino muito comum no meio cristão, que apostasia é principalmente esfriamento espiritual. Acontece que, inclusive eu já mandei uma mensagem para você sobre esse termo apostasia, se você pegar um estudo feito por alguns irmãos, como Nathan Rufino, que escreve muito bem sobre escatologia, e um pastor americano também chamado Dr. Thomas Ice, que é
muito especialista em relação à questão de escatologia também, ele tem vários livros escritos, ele fez um estudo, tipo uma exegese, sobre essa palavra apostasia. E ele mostrou nesse estudo, com exegese muito bem feita, e o Natan Rufino também, que essa palavra apostasia, aqui em Tessalonicenses, ela não é um esfriamento espiritual, mas ela significa, nesse contexto aqui de Tessalonicenses, e nós não vamos entrar em detalhes aqui agora, porque não daria tempo, mas se você fizer uma análise bem feita, uma exegese da palavra, aqui, nesse contexto, não significa esfriamento espiritual. Porque muita gente diz o seguinte, que o dia do Senhor, a tribulação, a grande tribulação, não viria sem que antes houvesse um esfriamento espiritual. Esse é o entendimento que mais se tem no meio evangélico. Ou seja, para haver a grande tribulação, tem que haver esfriamento espiritual. Só que a exegese dessa palavra, como eu disse para vocês, existem outras pessoas também que falam sobre esse assunto, não só eles, que essa palavra apostasia, que significa partida e retirada. Em outras palavras, agora muda tudo de sentido. Não é esfriamento espiritual. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo que a grande tribulação, o dia do Senhor, não iria acontecer sem que antes acontecesse a partida ou a retirada. E partida e retirada é uma coisa que está relacionada com o quê? Com o arrebatamento. A retirada da igreja, a partida da igreja. Aí agora muda tudo de figura. E coloca-se, então, uma posição muito firme e um entendimento muito firme que realmente o arrebatamento ele é pré-tribulacional. Porque quando Paulo fala sobre a retirada e a partida, os irmãos de Tessalônica já tinham entendimento do que significava o arrebatamento, que era justamente a partida e a retirada. Então, enfatiza-se e corrobora-se de uma maneira muito forte, então, o entendimento também que, antes do dia do Senhor, que é esse período de 7 anos da tribulação, teria que haver a partida. Em outras palavras, teria que haver o arrebatamento. Então, a interpretação correta dessa palavra, inclusive, eu fiz uso da exegese que esses irmãos fazem. Se você pegar Bíblias antigas, antes da King James, que foi uma tradução mais ou menos do ano 1300 e pouco, se você pegar a versão de Wycliffe e de Tyndale, você vai ver que nessas versões aparece a palavra retirada e partida. Somente depois da versão King James é que começou a usar apostasia de uma outra forma. Mas nessas versões mais antigas, a King James, aparece a palavra partida e retirada, de uma maneira bem clara também. Então, quando você entende que essa partida e essa retirada se refere ao arrebatamento, então corrobora-se muito o entendimento que realmente o arrebatamento vai acontecer antes do dia do Senhor, ou seja, antes do período de tribulação. Então, isso também é um outro entendimento muito forte para corroborar a questão do arrebatamento pré-tribulacional. O Fernando, Oi. Mas bem, eu acho que isso que muitas vezes o pessoal confunde, porque para o português, como foi traduzido apostasia, e eles dão a entender que seria aqueles que apostatarão da fé, que abandonariam a fé. Esfriamento espiritual. Isso. Então, por isso que havia também essa confusão, não é isso? Justo. Mas é justamente isso que eu estou falando. Quando você pega esse estudo do Dr. Thomas Ice, do Natan Rufino, tem outras pessoas, a palavra apostasia, o estudo é grande,